Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa fonte bem específica, olha só. É a gravação da mensagem pregada lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. Ah, sim. Isso, no culto do dia 29 de junho de 2025. E foi um preletor convidado, quem trouxe a palavra. Exato. Um material bem interessante para a gente destrinchar. E o coração dessa mensagem, sim, um ponto central, gira em torno daquela passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A nossa ideia aqui é entender como esse pensamento foi desdobrado na pregação. Vamos lá? Com certeza. A mensagem ela parte daquele contexto do jovem rico, que, bom, ele fica triste, vai embora porque não consegue seguir o que Jesus pede, de vender tudo Pesado, né? muito. E isso causa uma crise ali nos discípulos, tipo, puxa, se para ele é difícil, quem é que pode ser salvo? Faz sentido a dúvida deles. Totalmente. E aí Jesus responde com essa frase, O que é impossível para os homens é ela que dá o tom para tudo. A limitação humana é onde Deus começa a agir. E achei interessante como o preletor trouxe uma vulnerabilidade. Ele falou de momentos em que se sentiu impotente, confuso, meio parecido com as provações de Jó, sabe? Sim, essa conexão com Jó é forte, mesmo sem entender o porquê de tudo que estava acontecendo. Exato. O Jó acaba reconhecendo a soberania de Deus, Que os planos dele são perfeitos, mesmo que a gente não entenda na hora. Foi um jeito de conectar essa dificuldade que todo mundo passa com a fé. Pois é. E essa confiança na ação de Deus, ela ganha vida com as parábolas de Lucas 15. O preletor usou elas em sequência, foi bem didático. Ah, as parábolas do perdido, a ovelha. Isso. A ovelha perdida, uma em 100. Depois a dracma perdida, uma moeda importante, uma em 10. E aí o filho pródigo, ou o filho perdido, um de 2 filhos. Tem uma intensidade crescente aí, percebe? Verdade. Parece que o valor do que se perdeu e a intensidade da busca aumentam, Mostra o valor que Deus dá para cada um. E que ele toma a iniciativa de buscar, não importa quão longe a pessoa esteja. Exato. O preletor até lembrou da mulher samaritana, de Zaqueu, figuras que eram meio marginalizadas na época, mas que Jesus foi atrás. Sim, sim. E na dracma perdida tem uma aplicação interessante que ele fez. A busca é dentro de casa. Ah, é? Como assim? Ele usou como metáfora, para a gente buscar algo de valor que se perdeu dentro da nossa própria vida espiritual. Ou da comunidade, como o primeiro amor, sabe? Aquele fervor inicial que a carta para Éfeso menciona lá em Apocalipse. Nossa, que aplicação interna, E ele até contou uma experiência pessoal, não foi? Algo sobre... Sim, ele compartilhou uma situação bem marcante, de sentir uma direção do Espírito Santo para falar com uma pessoa doente, um desconhecido. Uau! E ele obedeceu, e parece que o resultado foi forte. Serviu para reforçar essa ideia de resgatar a conexão com Deus e agir quando Ele direciona, Faz todo sentido. Olha, e falando nisso, para quem está acompanhando a nossa conversa e talvez esteja achando útil ou interessante, fica aquele convite, Se puder, considere se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder as próximas análises, Importante. deixar um gostei se o conteúdo está agregando e, claro, compartilhar com mais gente que pode se interessar por essa conversa. Com certeza. Mas voltando para as parábolas. A do filho pródigo. O preletor explorou os dois lados, Como assim, os dois lados? Não só a volta do filho mais novo, a festa, a recepção incrível do pai, mas também a reação do filho mais velho, Ah, o que ficou em casa. o ressentido, Esse mesmo. que estava ali sempre certinho, mas não conseguia entender a graça do pai com o irmão que voltou. Isso amplia a mensagem, Mostra um Deus que sabe lidar tanto com quem se afasta, Quanto com quem fica, mas está cheio de questões internas, de justiça, de mérito. Exatamente. O pai da parábola acolhe os dois. É um pai compreensivo nas duas situações. E aí o argumento chega no ápice, acho, com o exemplo do apóstolo Paulo. Essa talvez seja a ilustração mais radical do tema. O impossível aos homens sendo possível para Deus. Sem dúvida. Pensar que Paulo, antes Saulo, era um perseguidor da igreja. Alguém que literalmente queria acabar com os cristãos. É difícil até de imaginar a transformação. Totalmente. Mas no caminho para Damasco, acontece aquele encontro com Cristo
e a vida dele vira de cabeça para baixo. É impressionante. E o preletor destacou como Deus usou esse ex-inimigo de formas, assim, que ninguém esperaria. Ele virou o grande missionário, escreveu boa parte do Novo Testamento, pregou para reis, mesmo estando preso. Verdade. A prisão, que há uma limitação humana clara, não impediu nada. Exato. Isso reforça demais a ideia central. Se Deus fez isso com Paulo, Que outras impossibilidades ele não pode superar, né? é a conclusão da mensagem. As barreiras que a gente vê, status social baixo, como ele exemplificou falando de um mendigo, erros do passado, sentimento de não ser bom o suficiente. Ele citou até a dor de ter filhos com problemas rejeitados pela família, né? Citou, nada disso limita Deus, a capacidade dele de agir, de transformar, de amar. A mensagem é que a misericórdia alcança todo mundo, sem exceção. Fomos todos alvo dela. Então, resumindo a nossa análise, o que a gente tira disso tudo? Essa mensagem é um lembrete poderoso, né, da capacidade de Deus de ir além das nossas impossibilidades, usando a Bíblia, usando experiências, para mostrar essa graça e esse poder que transforma. Exatamente. E talvez fique aí um pensamento para quem nos ouve refletir. Se a gente parte dessa ideia, né, de que a impossibilidade humana é o campo onde a possibilidade divina acontece, qual impossibilidade na vida pessoal ou na comunidade, que hoje parece intransponível, poderia ser vista de um jeito novo, à luz disso tudo? Onde será que o impossível está convidando para a gente ver uma possibilidade de Deus agir? Uma reflexão bem profunda para a gente fechar essa análise específica. Sem dúvida. Até a nossa próxima análise.